Boa noite, graça e paz a todos. É uma alegria muito grande estarmos novamente reunidos para louvar e bendizer o nome santo do Senhor. E foi uma bênção pela manhã e louvamos a Deus por Ele nos conceder estarmos outra vez reunidos. Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 3. Vamos ler aqui alguns versículos. Aqui está escrito: os filhos de Deus. Ok? Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, meu Deus, por este momento. Ó Deus, eis aí a tua palavra que vai ser lida. Ó Pai, venha nesta hora, ó Pai, te pedimos em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Necessitamos de ouvir a tua voz, necessitamos de ser alimentados, ó Pai. Não conseguimos sobreviver somente do alimento material, precisamos do teu alimento espiritual. Então te pedimos, ó Deus, que tu venha falar, Pai, para que a nossa alma se alimente, para que o nosso espírito se alimente, ó Pai, para que possamos crescer na graça, na fé e no conhecimento, para que possamos nos alegrar, ó Pai. Manifesta mais uma vez o teu amor e a tua misericórdia. Sabemos, ó Pai, que não somos dignos de tão grande amor. Sabemos, ó Pai, que só mesmo o teu favor é que pode proporcionar isso. E no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo, eu repreendo todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição. E te pedimos, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Precisamos de ouvir a tua voz e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Amém? Por favor, amados, queiram se assentar. O título dessa mensagem é livre do pecado sexual. É uma mensagem que eu mesmo não havia programado de pregar sobre isso nessa noite, mas foi aquilo que Deus nos comunicou agora à tarde. E para quem não tem essa informação, para quem não sabe, o Brasil é o maior consumidor de pornografia do mundo. No ranqueamento dos consumidores de pornografia pela internet, o Brasil, ele é campeão.
Mas a pior notícia não é só que o Brasil é campeão. É quando é feito um mapeamento da quantidade de acessos à pornografia, comparado à quantidade de cristãos que há no Brasil, essa quantidade entra na igreja. Ou seja, explicando melhor, desses consumidores de pornografia que existem na internet, uma boa parte são evangélicos. É o que diz os dados. Internet é um caso sério, né, irmãos? Alguém pensa que fala uma coisa na internet ou consulta, né? Há poucos tempos aí foi julgado um crime e se descobriu que a pessoa criminosa tinha procurado na internet venenos, né? Para matar a vítima. Então, como é que o julgamento? Então, a internet denuncia que alguns consumidores de pornografia, infelizmente, são cristãos. É uma coisa muito séria. Há muitas pessoas que querem se livrar disso. Algumas pessoas que são viciadas na internet, ou que vivem em outros tipos de pecado, porque o tema é livre do pecado sexual, até quer se livrar, mas não consegue. Eu conheci o caso de uma jovem que ela era dominada por esses tipos de pecado. E de tanto tentar se livrar desse tipo de pecado, ela mesmo ficou tão desanimada que ela já estava pensando em suicídio. Porque algumas pessoas que vivem em determinados tipos de pecados, na verdade, elas não querem. O problema é que não conseguem se livrar. Por isso que o título dessa mensagem é Livre do Pecado Sexual. E por que algumas pessoas não conseguem se livrar de pecados? Além do Brasil ser o maior campeão de acessos à pornografia na internet, hoje nós vemos um caso de um nível de adultérios e de divórcios na igreja já estão competindo com o mundo. Por que será que hoje está desse jeito? Eu até percebo que algumas pessoas tentam até usar um subterfúgio para, como é que se diz, dar uma aparência que está tudo bem. Falo, não, irmão, mas não podemos também olhar dessa forma. A maior tristeza que eu sinto em todas essas coisas, além de ver o caso dessa jovem que pensava em suicídio por não conseguir se livrar desse pecado, dos pecados sexuais, é que algumas pessoas acham que está tudo bem na igreja. E alguns até falam assim, não, irmãos, mas Davi foi um homem segundo o coração de Deus e adulterou e pecou. Ele adulterou e matou. Então, a ignorância teológica é tão grande deles falarem dessa forma. Então, nessa noite, eu peço licença aos irmãos para pregar o evangelho, um pouquinho de evangelho à moda antiga. Hoje vamos pregar um pouquinho de evangelho à moda antiga. Quem gosta de evangelho à moda antiga aí? Amém. Então vamos pegar um pouquinho de evangelho à moda antiga, natural. Eu sei que está arriscado alguns inscritos no meu canal se debandarem, mas o que eu vou fazer, né? Ai de mim, se eu não pregar o que Deus manda. Vamos nessa noite pregar um pouquinho de evangelho à moda antiga. Bom, primeira coisa, primeiro discrepância, nessas pessoas acham normal, dentro da igreja, todo tipo de pecado, e separações, e adultérios, e tudo mais. É que eles olham para a velha aliança, e não percebem que nós estamos na nova. Então vamos lá, tudo bem que Davi adulterou, tudo bem que outros homens na lei pecaram, mas eles são tão levados a pensar, como todo mundo pensa, que nem parou para observar que na nova aliança, e você sabe que a Bíblia não esconde nada, correto? A Bíblia não tem esse negócio não, de construir super-heróis. A Bíblia mostra os erros de Pedro, de Paulo e por aí vai. Nem pararam para prestar atenção
que não teve um apóstolo que caiu em adultério. Hã? Não tem um apóstolo que pecou dessa forma. Você acha que se Pedro, Paulo, João, Tiago, Mateus, Lucas tivesse adulterado, a Bíblia ia esconder? Não, a Bíblia é diferente. A Bíblia não constrói ídolos, super-heróis. A Bíblia, ela mostra tudo. E por que será que os apóstolos, na nova aliança, os homens de Deus, não caíam nesses pecados? É porque eles viviam o evangelho da Bíblia. Como isso? Bom, o primeiro problema é que alguns seguem falsos profetas. Na 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz dessa forma. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz assim, está pertinho aqui de onde nós estamos, tá? Acho que é 2 folhinhas ou 3, você chega. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo. Primeiro problema das pessoas hoje em dia que não se libertam dos pecados sexuais é que eles ouvem falsos mestres que prometem muita liberdade, liberdade financeira e outras liberdades mais, mas é um cego tentando guiar outro cego, porque eles também são prisioneiros do pecado. Mas aqui está escrito que quem comete o pecado é do diabo, não sou eu que está dizendo. Então, essa menina que pensou em suicídio, ela pensou assim, bom, a Bíblia fala que quem comete pecado é do diabo. Então, ela pensou assim, já sei, eu não sou uma escolhida de Deus, então, para mim só resta o inferno. Então, já que só resta o inferno, eu vou logo embora desse mundo. Mas o problema não é esse, de alguém ser escolhido ou não. O problema é que evangelho que eles conheceram. E eu abro aqui um parênteses para dizer da maior arma que o diabo usou contra a igreja. Depois que o diabo usou pessoas para matar vários cristãos, usou pessoas para queimar muitas Bíblias, hoje a Bíblia é o livro mais lido no mundo. E ao contrário do que o diabo pensou, o evangelho cresceu ainda mais. Aí ele pensou, o que eu vou fazer? Já sei, vou me infiltrar no meio deles. E Paulo já tinha profetizado que depois da sua morte entraria no meio de vós lobos cruéis. E por que o diabo se infiltrou dentro da igreja? Não sabe? Simples. Para pessoas hoje entrar em 1, 2, 3, 4, 10 igrejas e nunca conhecer o evangelho. Achar que o evangelho é aquilo que disseram para ela. E achar que o evangelho é lugar de pessoas arrogantes, endemoniadas, maldosas, e não crer que existe um evangelho. Por isso que Paulo disse, este evangelho está encoberto dos que se perdem. Então, essa foi a arma do diabo quando ele começou a abrir igrejas. É para macular o evangelho e fazer com que pessoas pensem que o evangelho é aquilo que ele conheceu. Bom, tudo começa basicamente nos olhos, né? Há quem diga que da maneira que você enxerga a vida, determina muito a sua vida. Há um pouco de sabedoria nisso aí. Porque a palavra diz assim, ó, se o teu olho for bom, o seu corpo será luminoso. Se o seu olho for mau, o seu corpo será tenebroso. E quão terríveis serão tais trevas. O que quer dizer isso na íntegra? Talvez alguém vá pensar que isso está falando que muitas pessoas não ficam livres de pecados sexuais porque não guardam os olhos. Veem qualquer tipo de coisa na internet,
na televisão. Mas isso não é o problema. Isso é o sintoma do problema. Alguém vai pensar que o problema dele não ficar livre do pecado sexual é o computador. Então, o que a gente vai fazer, né? Quebra o computador. Quebra o celular, não é isso? Só que não é. Esse não é o computador, coitado, e o celular não tem culpa de você não ter entendido o Evangelho. Ou você não ter percebido o que Jesus falou, que graça te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Quem sabe você só tem dado ouvido aos PhDs, né? Talvez você tenha dado ouvido a pessoas que têm um canal com muitos inscritos, né? Que tem uma credencial bonitona. Mas olha que Paulo falou: amados, não são muitos os nobres na vossa vocação. Um dos problemas, às vezes, de você não ter se libertado do pecado sexual é como você olha o Evangelho, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. O olho bom começa quando você tem uma visão diferenciada, quando você vai ouvir os homens de Deus, não com o olho do mundo. Quando você vai comprar, você vê logo, né, a marca, não é verdade? Sem dúvida. Quando você vai entrar no restaurante, você vê logo, qual é a bandeira, né? No Evangelho isso não funciona. Por isso que Paulo diz que nós somos salvos pela loucura da pregação. Um dos problemas que você talvez ainda continua prisioneiro é por causa disso. Mas falar de olho bom não é essa luta que você tem para não ver pornografia, não cobiçar as mulheres, é o resultado de alguém que vive o Evangelho. Esse é o ponto. E quando se fala de olho bom, quer dizer o quê? Veja, a Bíblia diz: olhando, portanto vós, que estáis rodeado de uma grande nuvem de testemunha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O problema é que você não tem olhado para Jesus. Aí você fala: que isso, pastor? Não, eu olho para Jesus sim. Será que tem? Que Jesus que você tem olhado? Será que é o Jesus da Bíblia? Ou é essa caricatura horrível que criaram de Jesus? Porque olhar para Jesus compreende uma coisa que Jesus mesmo falou, e eu vou repetir agora. Jesus disse dessa forma: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Muitas das vezes, pessoas estão crendo em Jesus, não como diz as Escrituras, como alguém falou para ela na televisão, que você vai para Jesus e vai virar empresário, ou que você vai para Jesus e agora é sua vitória, ou que você vai para Jesus e ele já fez tudo, e agora você vai sentar numa cadeira de balanço e ficar balançando no ar-condicionado, porque Jesus já fez tudo para você. Não é isso? É o Evangelho que se fala. Crer em Jesus, como diz as Escrituras, é entender o Evangelho. E entender que o Evangelho não é uma aula de boas maneiras. Eu vou repetir. Se você está anotando, anota essa daí, que é do alto. O Evangelho não é uma aula de boas maneiras. Na velha aliança, nós tínhamos preceitos e mandamentos e punições. Na nova aliança, não é uma aula de boas maneiras. Na nova aliança, na graça, o que existe no Evangelho se chama
empoderamento para você vencer o seu maior inimigo, que dorme contigo todo dia, que é a tua carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. Por isso que Paulo disse que a palavra da cruz é loucura para muitos, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Se o evangelho é poder de Deus para curar cancerosos, paralíticos e cegos, não é poder de Deus para você vencer a carne? Claro que é. Só que algumas pessoas aí estão vivendo na nova aliança como se estivessem na velha, onde só há uma aula de boas maneiras. Aí chamam até psicólogos, né? Para ficar ensinando o marido como tratar a mulher como tratar o marido. Transformaram o evangelho numa coisa, num treinamento. Mas o evangelho não é isso. E é muito mais do que isso. O evangelho, no popular, o evangelho é top. E esse olho mau compreende isso. A visão que você tem do evangelho é a visão de Jesus, porque ele é a palavra é ele é o verbo. Olha o que está no Apocalipse: eu vi um homem com as suas vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Ele é a palavra. Então, qual é o problema das pessoas? E algumas, eles acabam desanimando, como essa menina que achava que ia desistir do evangelho porque ela não era escolhida de Deus, porque ela não conseguia vencer a carne. É porque não explicaram o evangelho para ela. E hoje o que mais nós vemos é pessoas que não conhecem o evangelho. Há pessoas que pensam que ele foi para Jesus, Jesus escolheu ele e pronto, agora ele virou um anjo, agora ele virou um anjo, ele agora não vai pecar mais, porque ele é escolhido. A nossa carne não se converteu, irmão, não é isso, é isso que a Bíblia fala. Por isso que no arrebatamento ficaremos livres desse corpo pecaminoso. Enquanto estivermos nessa carne, haverá sim uma batalha entre a carne e o espírito. Mas o que Jesus veio trazer na cruz? Aliás, o Cristo trouxe para nós na cruz. Isso é empoderamento para você vencer a sua carne. Como? 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 Ele condicionou quem quisesse seguir ele. Ele falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque agora é a sua vitória. Não. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque vocês são escolhidos e acabou. Não. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, mas tem uma coisinha para vocês fazer: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, se vocês querem vir caminhar comigo, tem um detalhezinho para vocês: tem uma cruz para carregar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. O motivo pelo qual algumas pessoas não vencem a carne é porque não falaram que tem duas coisas importantes para ela: negar a si mesmo e carregar a cruz. Não disseram isso para ela. Disseram que, não, agora você já tem um cartão de membro, agora você é uma escolhida, você já se batizou, e agora você vai ficar só esperando Jesus voltar. Não! Agora você recebeu uma forma para poder vencer a carne. Isso. E se você não entender isso, você achar que a tua carne se converteu, irmãos, a nossa carne nunca vai se converter. Nunca.
Há quem diga dessa forma, sabe quando a nossa carne vai se converter? Quando o Sargento Garcia prendeu o Zorro. Quem assistia esse filme antigamente sabe que ele nunca prendia o Zorro. Não vai se converter, irmãos. Por isso que existe uma cruz. Mas o ponto mais importante dessa mensagem, que é o cerne da questão, que é o elo que ficou perdido, é o que vamos ler agora. Isso está em Pedro. Muita gente vem para o Evangelho, na primeira carta, e infelizmente não sabem o que eles são em Cristo. O que eu sou em Cristo? Sou filho? Sim. O que eu sou em Cristo? Sou crente? Sim. Sou nova criatura? Sim. Mas existe uma coisa que você é, que se você não for essa coisa, você está fora do reino. E sabe o que é? Veja aqui, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, nós somos sacerdotes. Antes de você ser qualquer coisa, você é sacerdote. Mas para que você seja sacerdote, juntamente você tem que entender que você também é casa. Veja o versículo 5 desse mesmo capítulo. Mas vós também, como pedra viva, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Então, uma das coisas que muito crente não sabe, que ele é templo, casa espiritual, e é sacerdote, ao mesmo tempo. Se não se entende isso, não existe vitória sobre a carne. Mas vamos evoluir nisso. O que é ser sacerdote? E o que é ser casa espiritual? Bom, para que você seja sacerdote, você se torna anti-casa espiritual. Como? Na lei de Moisés, antes de Cristo, só eram sacerdotes a tribo de Levi, os filhos de Arão. Era hereditário. As outras tribos não eram. Quando Cristo morre, todos tiveram acesso ao sacerdote. Claro que de uma nova aliança. Então, quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é sacerdote, é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e diz também em Hebreus que mudando-se o sacerdócio, mudam-se as leis, ele vem trazendo a nova aliança. E nós somos sacerdotes, não da velha aliança. Aqui está dizendo, sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais. Mas esse sacrifício não é você matar cordeiro, matar animais, porque isso é da velha aliança. Então, que sacrifícios espirituais é esse? É a nossa cruz que nós carregamos a cada dia. E Jesus deixou o exemplo. Para que Jesus carregasse aquela cruz, onde ele foi crucificado, você vai ver que ele viveu uma vida sacerdotal, de oração e de jejum. Lê lá. Próximo dele ser crucificado, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. E ele foi orando, e o suor se tornavam gotas de sangue. Mas depois que ele passou horas em oração, e ele se depara com seus algozes, ele não corre. Por quê? Porque ele se fortaleceu na oração. O motivo pelo qual algumas pessoas não vencem a sua carne é porque não entenderam o seu sacerdócio. A prova disso, que há poucos dias eu ouvi um pastor dizer que ele não lembra a última vez que ele jejuou. Então esse pastor não sabe que ele tem um sacerdócio.
Veja bem, aqui está dizendo em Pedro que nós somos casa espiritual, pedra viva, sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais. Isso vai encaixar com o quê? Com aquilo que Paulo falou. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em quê? Sacrifício vivo. Aqui, ó, sacrifícios espirituais. Agora, por que sacrifício vivo? Porque sacrificar é matar, não é isso? Não tem um ditado, cavalo quando quebra a pata sacrifica, ou seja, mata o cavalo? O sacrifício lá não era matar um animal? Na nova aliança, a velha é uma alegoria para o tempo presente, é sombra dos bens futuros. Aqueles sacrifícios que eram feitos lá, Jesus com um só resolveu e trouxe para nós um jugo suave e um fardo leve, que é os sacrifícios espirituais. Então, quando a palavra fala, tome a sua cruz a cada dia, é porque os sacrifícios que eram feitos pelos sacerdotes, eram feitos todos os dias. O motivo pelos quais algumas pessoas não vencem a sua carne, é que não explicaram para ela o sacerdócio, e disseram para ela, que jejum e oração, é uma moeda de troca. Eu estou jejuando para Deus me dar uma casa própria, que legal, né? Eu estou orando para Deus salvar o meu marido, aí Jesus salvou o marido dela, pronto, aí não ora mais. Campanha de oração, 7 semanas de campanha de oração, acabou, 12 meses, 12 dias de oração para 12 meses de bênção, e acabou, e vamos voltar à nossa vida. Não, quando você entende o sacerdócio, você vai entender que tomo a nossa cruz a cada dia. Quer ver versículos que vão fazer um link com isso que eu estou falando? Observe, Jesus disse, tome a sua cruz a cada dia. Paulo vai dizer, morro a cada dia. Paulo vai dizer, eu estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vai dizer, luto, não como batendo no vento, não como a coisa incerta, mas subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que no eu pregando, eu não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. O motivo pelo qual algumas pessoas não vencem os pecados sexuais, é porque eles não entenderam o sacerdócio. Eles são religiosos. As orações já são decoradas. E você vai em algumas reuniões, né, onde o fogo cai, os profetas já até sabem o que vai profetizar ali. Ele dá uma olhadinha assim no barbudo, a barba assim, faz, está desempregado. Aí já entrega, Deus está abrindo uma porta de emprego para você. Eu vi o cara barbudo, aí o cara, não, irmão, eu estou trabalhando, é que eu tenho problema na pele e fico sem barbear. Ai, desculpa, então... Ou então, o marido largou, irmão, é só procurar. Aí o profeta, seu marido, Deus está me mostrando aqui que está trazendo o marido de volta para que sabe que o pessoal só vai ali por isso. Isso não é evangelho. O motivo pelo qual algumas pessoas não vencem a carne é simplesmente que eles estão no reino e não sabem qual é a sua função. E por quê? Que tome a sua cruz a cada dia, porque a nossa carne não se converte. Então, o evangelho não é uma aula de boas maneiras. O que faz com que eu não tenha vontade de ver pornografia, não é uma lei que me proíbe, isso era a velha aliança. O que faz que eu não tenha vontade de ver pornografia, é que eu estou tão cheio do Espírito Santo, sentindo uma paz tão grande, que eu não tenho prazer. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite, é diferente. O que faz com que alguém não queira cobiçar as mulheres, não é porque a Bíblia proíbe, não. É aquilo que Paulo chama de depósito. A física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se você estiver cheio do Espírito Santo, não sobra espaço. É aquilo que acontece com o camarada que bebia, que cheirava, que fumava e que se prostituía.
E hoje ele não faz. E por que ele não quer mais cheirar? Por que ele não quer mais beber? Por que ele não quer mais fumar nem adulterar? É porque ele está tão cheio do Espírito Santo, ele está embriagado do Espírito Santo, e ele descobriu uma dose mais forte. É esse o Evangelho, que muitos não conhecem. Não é uma aula de boas maneiras. Não é um monte de dogmas organizados, treinamentos para alguém viver. Não, é muito mais do que isso. O Evangelho é poder de Deus. Motivo pelos quais algumas pessoas não conseguem vencer a carne é porque elas às vezes estão entrando no Evangelho e saindo, e acham que sacerdote é o pastor. Agora, olha que tristeza, né? O Evangelho puro valoriza a pessoa, mas eles preferem o Evangelho que desvaloriza ela, que fala que o sacerdote é só o pastor, ou o sacerdote é só o marido. A Bíblia não diz que o sacerdote é o marido e nem o pastor. A Bíblia diz que para Deus, está lá, Paulo escreveu, não há judeu, grego, servo, livre, bárbaro, cita, macho ou fêmea. Na nova aliança não há essa divisão. E muitas pessoas ainda vivem aprisionadas em pecados sexuais, porque ela acha que o problema é o computador. Claro, irmãos, que nós temos que se desviar do mal. Óbvio. Se eu vou trabalhar num lugar que é na beira de uma praia, aí também não, né? Se eu sei que eu vou arrumar outro emprego. Se eu vou trabalhar num lugar onde existe... eu vou procurar um outro emprego. Agora, se o Evangelho, que diz que onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, eu tenho que vender o meu computador, que o Evangelho que eu vivo não me dá domínio próprio, esse Evangelho não é o da Bíblia. Não é o da Bíblia. Tudo bem que temos nos desviado do mal, as más conversações corrompem os bons costumes, mas isso, volto a dizer, não funciona como um treinamento. Crente cheio do Espírito Santo é legal por isso. Ele só gruda em crente cheio do Espírito Santo. Eu fico observando, cuidando de igreja há um bom tempo, eu fico só observando algum tipo de crente. Tem crente que ele ora na igreja assim, o crente mais carnal que tem, ele gruda. Aquele crente que não ele não tem tato. Agora, o crente que é cheio do Espírito Santo, ele só cola com quem é cheio do Espírito Santo. Eu estou falando de colar, você pode ajudar. Tem gente que só tem grude. Mas por quê? Porque a base, o sacerdócio está errado. Então, amados, Paulo escreveu que os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E o que é esse crucificar? Não é que o jejum e a oração vai flagelar a sua carne. Não! É que quando você ora em jejum e lê a Bíblia, você alimenta o seu espírito. Aí sim, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, quem crucifica a sua carne não é o jejum e a oração, é o teu espírito fortalecido, empoderado pela presença de Deus. Mas algumas pessoas que não conhecem o Evangelho vão falar assim: mas pastor, mas a salvação não é pela graça, por meio da fé? Eles não conhecem a graça. É como diz um dos nossos editores, o Charles, eu aprendi com ele. Infelizmente, o negócio está tão sério que hoje, para você pregar o Evangelho, você tem que... Vou ver se eu consegui aprender com o Charles. Que nós temos dois editores. Um é o Charles, outro é o nosso irmão Flávio, né? Eu louvo a Deus pela vida dos dois. Só que o Charles não é do nosso ministério, mas tem sido aquela mão amiga. Ele me falou outra coisa que eu achei interessante. Eu falei pela manhã, eu vou falar de novo. Hoje em dia o Evangelho está tão relativado que você tem que... Vamos lá? Explicar, desenhar, explicar o que você desenhou e desenhar o que você explicou. Porque uma pessoa que acha que orar e jejuar é
é algo ruim? Primeiro, nunca teve uma experiência do gozo, da alegria, do prazer, que é viver uma vida de jejum e oração. Já começa por aí. Mas segundo, esse camarada não conhece a graça. Porque o evangelho moderno inventou umas abreviaturas. O evangelho à moda antiga fala de uma graça que é multiforme. O evangelho de hoje em dia fala que graça chama só uma coisinha, favor imerecido. E acabou. Que legal. Como, irmão? A Bíblia fala que a graça de Deus, a multiforme graça de Deus. Multiforme, irmãos. Não precisa nem de ser não precisa ter mais de 4 neurônios para entender que se uma graça é multiforme, não tem como reduzir ela a essa nomenclatura, como chama o pastor Cleito, né, de prateleira. Favor imerecido. Mas não é favor, é óbvio que é favor imerecido. Mas a graça é muito mais. A graça em nós é o que fez valer aquele sangue derramado da cruz do Calvário. Aquela coroa de espinho, cuspida no rosto, chicotadas que o nosso mestre tomou. Porque senão, ficaríamos na lei, onde havia ordenanças, punições sérias, e mesmo assim o povo não acertava. O evangelho não é uma aula de boas maneiras. O evangelho é poder de Deus. Como? Por que a lei não resolveu? A lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. A lei fez com que o pecado se tornasse excessivamente maligno, mas a lei nada aperfeiçoou. E você acha que graça é só favor imerecido? Sinto muito lhe informar que você não tem diferença nenhuma, nem da lei ou de outras religiões por aí. Ou então você é bem soberbo, que você acha que você é um escolhido, e por isso você não precisa nem estudar mais a Bíblia. A graça é multiforme. E a graça, na nova aliança, representam 3 coisas: a palavra, o Espírito e o sangue. Vou repetir: a graça de Deus para nós agora representa a palavra, a água e o sangue. Ainda em João, 1 João 8,5 diz, 5,8 diz: 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 8. A graça, por que a graça é a palavra? Amados, na velha aliança só tinha a Torá, só tinha o Velho Testamento. Agora nós estamos o Novo Testamento. E quanto você pagou para ter isso? Quanto eu paguei? Eu paguei na minha Bíblia R$200. Tu acha que quando você paga R$200 numa Bíblia dessa, você paga o valor que ela tem? Não, ela está na tua mão, porque o sangue de Jesus nos garantiu isso lá na cruz. Graça. Então, essa palavra nas nossas mãos, que dá vida, é a graça de Deus para nós. E que nos dá graça para prosseguir. Quantas vezes você está triste, desanimado, e você lê a palavra, ela traz em você ânimo, graça. Segunda coisa que é graça: a água significa a palavra, o sangue, assim aquele sangue que foi vertido na cruz, que por causa daquele sangue, nossos pecados foram zerados, ok? E ele morreu a nossa morte, graça. Tu não pagou nada. Ué, mas eu pensava que graça era só favor imerecido. Pois é, meu amigo. O meu povo se perdeu porque lhe faltou conhecimento. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das suas veredas. O sangue de Jesus é a graça de Deus em nós, irmãos. E ai de nós se não tivesse esse sangue valendo. Por isso que aqui também João fala: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus
nos purifica de todo pecado. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Opa! Nos purifica ou nos purificou? Nos purifica. Quer dizer que ele nos purificou lá na cruz, ele nos purificou quando nós aceitamos Jesus, vamos para o reino, e nos purifica agora. Como que ele nos purifica agora? Está aqui, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai. Então, muitas pessoas acham que orar e jejuar é uma penitência, porque ele não sabe que ninguém, quando ora ou jejua, ora só porque ele quis. Claro, não somos robôs, mas é o Espírito Santo que opera em nós. Ele é que nos empodera para poder orar. Por isso é muito feio quando alguém fica se ufanando, dizendo que ora tantas horas por dia, que jejua tantas horas, porque ninguém faz isso se não for a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É o Espírito Santo. Então, a água, o sangue e o Espírito. Ele mora em nós. E na velha aliança, o homem não conseguia cumprir a lei. Por quê? Porque quando Cristo morre, Romanos 6,6, o corpo do pecado é desfeito. Aquela morte nos trouxe libertação do elo do pecado. Mas não terminou aí. Nisso que ele paga a nossa fatura, ele morre a nossa morte, ele nos reconciliou com Cristo. Reconciliou como? Fazendo com que o Espírito Santo viesse morar em nós. O Espírito Santo morando em nós é a graça de Deus. E ele não está em nós simplesmente à toa. Não, ele está em nós, gerando em nós o querer e o efetuar. É aquilo que Paulo disse. Ele trabalhou muito, todavia não ele, mas o quê? A graça de Deus é nele. Em outra parte ele fala, a sua eficácia que obra em mim poderosamente. Veja o que é eficácia. Eficácia é energia, é poder. Então, algumas pessoas não vivem livres dos pecados sexuais, por quê? Porque eles acham que oração e jejum é só quando o bicho pega, fica desempregado, o filho cai nas drogas, ou a mulher foi embora, ou alguém ficou doente na família. Não, oração, jejum, compreende o nosso carregar a cruz a cada dia. Só que isso não pode parar, porque a palavra fala o quê? Continuamente, continuidade. Não é, hoje eu carrego e amanhã eu não carrego. Por que que não? Porque a nossa carne não se converte. Mas não há sofrimento nisso. Há pessoas que pensam, então isso quer dizer que eu tenho que orar quantas horas por dia? Eu tenho que orar 2 horas? Não. Quem tem intimidade com o Espírito Santo, ele não ora 1 ou 2 horas porque alguém falou que ele tem que orar, não. Quem nutre uma intimidade com o Espírito Santo, ele às vezes ajoelha para orar meia hora, mas ele começa a sentir a presença de Deus, começa a sentir o gozo do céu, e ele não para de orar, não porque ele é obrigado a orar, é porque ele tem prazer em orar, ele sente o gozo da salvação. E muitos não conhecem isso. Então, o motivo pelo qual algumas pessoas não ficam livres do pecado sexual é porque não entenderam o seu sacerdócio. Mas olha que coisa triste, que o Evangelho veio colocar você assentado nas regiões celestiais em Cristo. O Evangelho veio te posicionar numa posição linda, mas você prefere ir comer pela mão dos outros, né? Eu vou lá na igreja buscar um lencinho ungido, eu vou lá na igreja para o apóstolo orar e botar a mão na minha cabeça para eu parar de ver pornografia, ou para eu ficar livre de tal pecado. Não. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram tudo e se fez novo. Estando em Cristo, mas alguém vai dizer, mas pastor, mas aqui no capítulo 1, versículo 8, diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora não entendi.
Lá na frente falou que quem é nascido de Deus não comete pecado. Agora não fala que, se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo? Por isso que Bíblia é texto e contexto. Continue lendo. No mesmo capítulo, que você vai entender. Ainda em João, no capítulo 5, no versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Agora, observe, capítulo 5, versículo 16: se alguém pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado que é para a morte, e por isso não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, há pecado que não é para a morte. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Então, quando João diz que quem é nascido de Deus não comete pecado, ele está falando pecado para a morte. Quando ele fala que nós ainda pecamos, são pecados menores. Se irá, falar uma palavra mal falada. Quando ele fala que não peca pecado para a morte, é que você olha para os apóstolos e você não vê um apóstolo que matou alguém ou que adulterou. Pecado para a morte são pecados que nós pecamos contra quem? Ou contra o templo do nosso irmão, ou contra o nosso templo, que é morada do Deus Altíssimo, ou contra o Espírito Santo. Esses são os pecados para a morte. E quando alguém está em Cristo e não consegue ficar livre do adultério, da pornografia, da prostituição, simples, ele aprendeu a cantar os louvores, ele aprendeu a falar as gírias gospel, né? Aí, varão, né? Está amarrado. Ele só não entendeu quem ele é no reino, que ele é sacerdote. É isso que a Bíblia diz, com todas as letras. Então, o motivo pelo qual Paulo dizia: sede meus imitadores como eu de Cristo, foi por quê? Foi porque Jesus era um homem de oração e de jejum, e Paulo também era. E Paulo seguia as pisadas de Jesus. Agora, o problema é que eles inventaram um evangelho paralelo, que é bonitinho, luzes piscando, fumacinha saindo, igreja pintada de preto, cantores famosos, luzes iluminando, só que não liberta, só que traz tristeza. O motivo pelo qual hoje nós vemos pessoas no evangelho angustiadas, depressivas e prisioneiras, é que não entenderam o básico do evangelho. E você não precisa de entrar em nenhum seminário para entender quem você é em Cristo. Somos reis e sacerdotes, irmãos. Mas pastor, peraí, rei? O rei é Jesus, não? Pois é. Tu acha mesmo que o rei é Jesus? Não. A palavra fala que Jesus é o sumo sacerdote. Nós somos sacerdotes. A Bíblia não fala que Jesus é simplesmente um rei. A Bíblia diz que Jesus, ele é rei dos reis. E a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, é porque ela diz que, em Romanos 5, versículo 17, dessa forma: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, e por isso muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 17. Já ouviu alguém reinar sem ser rei? Mas por que nós reinamos em vida?
Porque quem está em Cristo não é dominado. Reinar é no sentido espiritual. Você não é dominado pela pornografia, você não é dominado pelo ódio, pela mágoa, você tem domínio próprio. Você reina em vida por quê também? Porque você sente o gozo do céu aqui na terra. Você reina aqui na terra. Reina em vida por quê, irmãos? Você pode ser um funcionário subalterno numa empresa, mas às vezes o dono da empresa, o gerente da empresa vai te procurar porque vê em você domínio, direcionamento. Qual era a função do rei? Dominar. Reinar em vida que você domina, domínio próprio. Você domina você mesmo. Reinar em vida por quê? No mundo espiritual, você ganha autoridade. Observe Paulo naquele navio. O tempo todo, ele era o rei, ele que dominava ali. Só que ninguém queria aceitar. Mas à medida que Deus foi exaltando Paulo, no final, eles viram que Paulo estava certo. Tudo que Paulo falou aconteceu. Reinar em vida, irmãos, é que as suas palavras que saem da sua boca não caem por terra, porque Deus fala na sua boca. É esse reinar em vida. Então, é lamentável que muita gente ainda viva aprisionado em pecados sexuais por não conhecer o evangelho da Bíblia. Conhecer um evangelho tão feio, tão fraco, que às vezes, quando você vê por lado de fora, né, é tão bonitinho, né? Aquela festividade. Aí quando você começa a conviver, você vê que não é nada daquilo. É só uma fachada. Não, irmão. O evangelho é poder de Deus. E esta é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Quer ficar livre do pecado sexual? Não pense que você não é escolhido, não. Entenda que para Deus todos somos iguais. Observe que aqui nesse mesmo capítulo, veja o que diz, que muita gente ainda não entendeu, além do que nós já falamos. No versículo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 3. Qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Irmãos, purifica-se. Como é que eu me purifico, irmão? Como? Quando eu me encho do Espírito Santo. E nós vamos lendo a Bíblia, orando e jejuando, e a Bíblia vai iluminando para dentro de nós, e nós vamos observando as nossas incoerências. Então criaram um evangelho onde ninguém faz nada, mas observe, o que está dizendo? Purifica-se a si mesmo. Lá em Apocalipse fala, quem é santo, santifique-se mais ainda. E não existe outra forma de santificar, a não ser através do seu sacerdócio, que compreende oração, leitura da palavra de Deus, jejum, meditação. E é um jugo tão suave, né? É um fardo tão leve. Olha como é que era no tempo da lei. Tinha que matar animal, tinha que fazer azeite, tinha que fazer um monte de coisas. E agora, o evangelho é tão simples, ele é tão simples, e as pessoas complicam. Ele é tão simples, que as pessoas agora, é porque inventaram um evangelho a gosto do cliente. Evangelhos para impressionar as pessoas. Vem para Jesus que você vai virar milionário. Evangelho onde tem muita aparência, mas o evangelho que salva é o evangelho da palavra. Vamos orar. Ó Pai, obrigado por tua palavra que foi lida nesta noite. Ó Senhor da glória, eu sei, ó Pai, que muitos estão me ouvindo nesta hora. Quantos, ó Deus, aprisionados na prostituição, no homossexualismo, ó Senhor, no vício da pornografia. Quantos, ó Pai, que não conhecem o seu sacerdócio. Quantos, ó Deus, que pensam que orar e jejuar é uma penitência, não conhecem que estamos numa nova aliança e que o jugo é suave, o fardo é leve. Ó Pai, que a tua palavra venha ecoar nos corações, libertar as vidas, é que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Se você conhece, eu peço aos irmãos que se assentem, se você conhece alguém que está tendo dificuldade de vencer a sua própria carne, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Faze a obra do evangelista. Compartilhe um pouquinho de evangelho à moda antiga. Fiquem todos na paz. Até o nosso próximo vídeo.